Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Mais uma edição do Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil. Esse é o espaço em que a gente convida empreendedores de sucesso para dialogarem sobre empreendedorismo e negócios. E hoje o Clubecast é prêmio, ou seja, a gente está com um membro prêmio aqui na minha frente, né? Cláudio Andreoli, você que é CEO da conservadora Rian, né? Que está na sua terceira geração aí do empreendedorismo do mundo de negócios. Me conta qual é o serviço, na verdade, que a conservadora Rian oferece para o mercado. Então, Luana, é muito legal essa oportunidade, né? A Rian, ela oferece serviços de terceirização, mão de obra qualificada em limpeza, portaria, recepção, né? Mas o que eu quero oferecer mesmo para os meus clientes é uma satisfação com o atendimento que a empresa proporciona hoje, tá? Então, eu sou uma pessoa preocupada em agilidade no atendimento, em qualidade no atendimento, porque o meu negócio hoje tem uma concorrência muito grande. Então, eu preciso... Você hoje entende que tem muitas outras empresas que oferecem o mesmo que vocês. Sim, muitas. E aí, né? qual é o ponto que você acha que vocês se diferenciam ao longo de todos esses anos que vocês estão no mercado? Bom, primeiro a gente está apenas 68 anos no mercado. Então, já existe... Apenas. Então, já é uma coisa assim que já está no DNA da empresa, a questão de fazer um bom serviço de limpeza. A empresa começou lá atrás como uma empresa de limpeza. E hoje, após a lei da terceirização, que é de 2017, a gente abriu um leque gigantesco de poder terceirizar diversas atividades dentro do cliente, né? Então, hoje a gente atende indústria, atende setor financeiro, bancos, shoppings, condomínios. Todos os serviços terceirizados voltados para o mercado da limpeza, o grupo Rian oferece esse tipo de serviço. Perfeitamente, né? Não só limpeza, né, como portaria, recepção. Eu estou citando algumas atividades que são as mais comuns de você, que buscarem chega até a terceirização. Né? Mas eu posso terceirizar diversas atividades, inclusive de jornalista. Né? Eu já tive até repórter terceirizado em uma empresa. Né? Então, se alguém quiser uma empresa referência de terceirização de serviço, o Grupo Rian ele atende bem isso. Perfeitamente. Hoje, a gente tem uma pegada no termo facility, que é um gerenciamento, é uma gestão de diversas atividades dentro do cliente. Né? Então, hoje a gente tem manutenção predial, temos a limpeza, como a gente já citou, portaria, recepção, jardinagem, controle de pragas, diversas atividades. Né? Então, são muitas atividades que você, tirando o foco dessas atividades para uma empresa capacitada como a Rian, você pode administrar melhor o seu negócio. Você falou que o Grupo Rian ele tem muitos concorrentes no mercado que atendem da mesma forma, na mesma linha de atendimento que vocês têm. Mas qual é o diferencial que você sente que hoje vocês conseguem atender que difere da maioria dessas empresas? Com certeza as pessoas. A gente se preocupa muito em ter profissionais muito bem qualificados, capacitados, seja em qualquer setor da empresa. Então, hoje, você vai falar, mas um faxineiro, você qualifica como ele? Com treinamento. Não é mais uma faxina que você faz na sua residência. É um trabalho profissional, é um trabalho institucional. Que ele vai estar inserido na cultura daquela empresa. Então, com certeza. Tem que ter um processo de adaptação também muito grande. Treinamento. A gente se preocupa em fazer o treinamento não só dentro da empresa, né, para ele conhecer a filosofia da Rian, saber como é que a Rian trabalha, a história da Rian, mas também dentro do cliente. Então, a gente, além do treinamento interno, tem o treinamento externo, que é onde ele vai estar trabalhando. Ele não trabalha dentro da Rian, ele trabalha na casa do cliente. Então, tem que me preocupar com a apresentação dele, né, com a qualidade do serviço. Ele tem que ter uma inteligência até emocional para poder trabalhar. Vocês conseguem diferenciar, por exemplo, no processo de vocês oferecerem um funcionário para atender a demanda daquela empresa que está contratando o grupo? Como é que funciona esse treinamento? Qual é o primeiro passo para vocês conseguirem entregar esse profissional qualificado para essa empresa? O perfil da empresa. Ok. A gente tem que conhecer o perfil da empresa, onde ele vai trabalhar, né, qual o segmento que está inserido. Né? Então, existem diversos perfis. Eu posso trabalhar dentro de um banco, pode trabalhar dentro de um condomínio, posso trabalhar dentro de uma empresa de advocacia, onde não vai ter tanto cliente, tantas pessoas ali circulando. Né? Eu te dei alguns exemplos. Posso trabalhar dentro de um shopping, que é totalmente diferente. Né? Então, eu trabalho em diversos setores.
em cada setor desse, em cada cliente desse, na verdade, tem um perfil. Né? Então, ele vai ser treinado para aquele perfil. Por exemplo, eu tenho um atendimento no supermercado. Né? Eu não tenho mais uma equipe com 20 pessoas para limpar aquele estabelecimento. Eu tenho 2 profissionais, operadores de uma máquina, uma lavadora automática, que ele vai estar treinado para fazer um serviço que seriam de 10, 20 pessoas. Por isso que hoje, um dos objetivos nossos é se preocupar com a inovação dentro da empresa. Eu tenho que trazer tecnologia para dentro da minha empresa. Até porque muitos serviços que eram manuais hoje são automatizados. Então, totalmente. Esse profissional que vai atender essa empresa precisa estar inserido realmente não só na cultura, como a gente falou, mas em quais os aparelhos que estão sendo utilizados naquele serviço. Quando alguém contrata o Grupo Rian, ele contrata com especificação de profissional ou vocês que entregam isso antes que eles peçam? Como é que funciona essa logística? Não, perfeito, né? Hoje, dentro da Rian, a gente tem um departamento de recursos humanos, né, que ele já recebe da nossa operação qual o perfil da pessoa que vai estar ali. Agora, eu posso contratar qualquer pessoa, porque eu vou treinar a pessoa. Legal, entendi. Né? Então, nós somos, inclusive, na área de responsabilidade social, o primeiro emprego de diversas pessoas, né, de classes sociais mais baixas. A gente treina essa pessoa, ela vai estar inserida dentro de um mercado regularizado, né? Porque todos recebem o salário do sindicato, que tem os benefícios também dentro desse sindicato. Né? Eu não tenho um funcionário que não seja de CLT, todos são do CLT. Né? Hoje você vê, tem muita gente que reclama da pejotização das pessoas que se tornaram jurídicas e que eram empregados, né? E nós não precarizamos o trabalho. Isso é muito importante falar, né? É um trabalho regularizado. Existe uma lei hoje de terceirização. E hoje a gente sabe que tem muita lei trabalhista que defende e precisa defender os direitos de todos os funcionários para a empresa, porque traz segurança para ele e para a empresa também, né? Em qualquer eventualidade. Sem dúvida. Esse foco, Luana, de processos trabalhistas é muito importante falar. Nós somos responsáveis pelos nossos empregados. Né? Então, o meu contratante, ele tira esse peso dele. Né? Então, ele tem lá uma equipe onde ele quer terceirizar a portaria dele, a recepção dele, a funcionária da limpeza. Ele quer até terceirizar operadores dentro de uma indústria. Nós temos contrato com indústrias onde os operadores dentro da indústria dele, eles são terceirizados. Né? Tem área de alimentação que também é terceirizada. Então, a gente qual é o benefício de uma empresa terceirizar esses tipos de serviço e contratar uma empresa como o Grupo Rian? O que facilita para ela nesse processo? Vamos lá. Primeira coisa, você não se preocupar com uma gestão de uma atividade que não é a sua. Isso é a primeira coisa. Menos uma dor de cabeça, né? Menos uma dor de cabeça, exatamente. Né? Eu já acabei de falar sobre os processos trabalhistas, né? Que muita gente confunde, acha que o contratante, ele realmente é corresponsável. Ele só vai ser corresponsável por aquele funcionário terceirizado se ele não contratar uma boa empresa prestadora do serviço. Porque o empregado é da Rian. Então, eu sou responsável por esse empregado. Né? O meu contratante, ele vai estar isento disso. E ele não vai ter essa carga pesada, que realmente, o direito do trabalho, as cargas tributárias são enormes. Né? Exato. E é muita coisa para você ter conhecimento daquilo. Né? Então, agora, o foco principal é você contratar uma empresa capacitada para aquilo. Né? Uma empresa de limpeza, uma empresa de portaria. Aí você vai falar, poxa, Cláudio, mas a Rian faz isso tudo? Faz. A gente se especializa em cada atividade. Né? A gente tem os treinamentos para cada atividade. Eu tenho o treinamento para o faxineiro, eu tenho treinamento para o porteiro, eu tenho treinamento para a secretária, para a recepcionista e N funções. Evidentemente que podem ter um cliente que tem uma atividade específica. Certo. E ele traz para mim toda a descrição daquele cargo e eu vou treinar daquela forma. Né? Isso é uma coisa até que nem todas as empresas de facility fazem. Né? O que é esse facility? Vamos lá.
hoje esse termo está muito usado, porque o profissional de facility, que é um gerente de propriedade, facility, na verdade, se for pegar a tradução né, crua, é um gerenciamento de propriedade. E nessa propriedade, que pode ser um condomínio, pode ser um hotel, pode ser uma indústria, pode ser qualquer empresa, você é dedicado a fazer a gestão, a gerir a limpeza daquele ambiente, a segurança daquele ambiente e algumas outras atividades que você não necessariamente é a sua atividade fim. Certo. Né? Você tem aqui o Clube Empreendedor, né? Você tem aqui uma gama de empreendedores, né? Que você precisa de uma atividade aqui de limpeza, você precisa de uma atividade de estúdio, né? A gente está no estúdio aqui falando, né? O profissional do estúdio, ele é empregado do Clube Empreendedor ou pode ser terceirizado, ele pode ter a empresa dele. Ah, entendi, né? Entendi. Então, isso tudo, hoje, é o que facilita muito a terceirização. Você ter tempo para se dedicar ao seu negócio. E porque se popularizou muito nos últimos anos esse serviço de terceirização de pessoas, né, de funcionários. Hoje, como é que hoje uma pessoa física, no caso, ou o próprio PJ, pode entrar numa empresa de terceirização para se tornar, de fato, um profissional a ser indicado para uma vaga? Como é que funciona essa logística? Até para alguns profissionais que assistirem o podcast e terem interesse de se colocarem como possíveis profissionais terceirizados. Sim. Na verdade, Luana, nós vamos contratar a pessoa física. Ah, entendi. PJ, vocês não... O que acontece no PJ? Vamos lá. Existem, para você ser um MEI, né, que é o termo que passou a ser criado, né, depois da lei da terceirização, eu posso ser um MEI para algumas atividades, não para a minha. Né? Para a minha atividade, a pessoa vai se tornar um MEI, mas a partir do momento que ele precisa de mais pessoas para realizar aquela atividade, ele vai deixar de ser MEI. Ele vai ter que se tornar uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, até chegar a uma média grande empresa. Porque como MEI você pode ter um empregado dentro. Vocês até me corrigem se eu estiver errado, mas realmente, hoje, para ser MEI, você empreende para você. Exato. Eu posso contratar um MEI, sim. Eu posso ter um MEI na minha empresa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro que acontece. Eu tenho uma atividade de limpeza... Não, desculpa. Não sei se pode cortar ou não, mas... Pode cortar. Mas eu tenho uma atividade que é de lavagem de carpete e cadeiras. Eu posso contratar um MEI para me fazer e executar esse serviço que é específico de lavagem de carpete e cadeira. Entendi. Não é um serviço de terceirização como um todo. Eu estou contratando ele para executar uma função para mim. Né? Então, se ele for realmente regularizado, ele vai poder fazer essa atividade. Controle de pragas, né? É outra coisa que eu também preciso subcontratar uma empresa, a não ser que eu passe a ter a minha empresa de controle de pragas dentro do grupo. Entendi. Entendeu? Então, eu posso contratar, sim, o MEI. Eu posso ter a pessoa jurídica. Né? Me livro também de vários problemas trabalhistas. Claro. Né? Mas dentro do que a gente oferece, para dar mais segurança até para o contratante, a gente trabalha com pessoas da CLT. Entendi. A lei da terceirização, você me falou de prazo, né? Você falou, recentemente, né, isso está em moda e tudo. E realmente é de 2017 para cá. Muito pouco tempo. Antes de 2017, a empresa já existia há mais de 60 anos. Mas a gente não tinha uma regularização, uma lei. A gente era terceirizado, fazia a terceirização, prestava um serviço em cima de um enunciado do Tribunal Superior do Trabalho de 1985. É muito tempo atrás. Né? E são atividades que você requer profissionalização. Hoje, a gente tem, dentro da atividade, né, de limpeza e conservação, que a gente tem falado muito de limpeza, a gente tem fundações que fazem treinamento, né, para os profissionais. Tem parcerias, então, com algumas empresas para fazer esse treinamento de equipe. Sim. Inclusive, tem uma função específica que é de auxiliar de manutenção predial. Né? Muita gente confunde esse profissional
sendo da construção civil, sendo um pintor, sendo um eletricista, sendo até um pedreiro, né? Que muitas vezes acontece. Só que eu estou ali numa manutenção predial, eu não estou vinculado à construção civil, eu estou vinculado ao profissional de asseio e conservação, porque é uma manutenção. Não é uma questão de eu estar ali sendo uma empresa de engenharia. Eu não estou fazendo. E as pessoas desconhecem essa terminologia técnica, as pessoas desconhecem completamente. Desconhecem. Então, eu hoje eu posso fazer terceirização? Posso. De várias atividades? Várias atividades. Evidentemente que podem ter algumas que eu não queira estar atuando. Eu vou te dar um exemplo que é a segurança. Eu não tenho hoje dentro da minha empresa uma segurança armada, né? São empresas de segurança. Entendi. Eu sou empresa de terceirização, mas eu posso escolher as atividades. Evidentemente que também tem coisas que acontecem do cliente ter um problema, eu estar naquele cliente fazendo uma atividade e ele, sem saber que eu faço um outro serviço, ele pode me contratar. Eu vou contar um caso rápido. Eu estava negociando um contrato de limpeza, estava renovando esse contrato de limpeza, que eu já fazia limpeza naquele local, naquele cliente, e entrou a secretária, ela comentou que estava com problema, que o motorista faltou, né, que ela não tinha como ter outro motorista e tudo, e aquele estalo me falou o seguinte: ô Cláudio, tu vai deixar aí uma oportunidade passar? Exato. Aí eu falei: olha, se você está sem motorista, eu arrumo um motorista para você agora. Eu posso terceirizar o seu motorista, né? É uma função que tem dentro do meu segmento. Eu saí de lá com um contrato renovado de limpeza, agregando um serviço de motorista. Que a oportunidade se fez. A oportunidade aconteceu e realmente a gente não pode deixar passar. Então, eu quero atender ao cliente. Qual que é a finalidade, né, que a gente está discutindo por muito aqui? Você ter uma empresa especializada para resolver problemas do seu cliente. Seja qual for ele. Seja qual for ele. Evidentemente que tem coisas muito mais específicas. Claro, que aí precisa talvez de uma empresa que terceirize, uma empresa voltada, por exemplo, para a segurança, como você tinha dito. Por que quase todo negócio, vamos falar dessa forma, você tem uma contabilidade terceirizada? A contabilidade não deixa de ser um serviço terceirizado. Acho que aqui no clube, inclusive, funciona assim. A maioria das empresas tem a área jurídica. Poucas empresas, grandes empresas, têm o seu departamento jurídico, onde tem vários advogados contratados. Mas eu tenho uma assessoria jurídica dentro da minha empresa, né? Tudo que a gente também faz, os contratos que a gente fecha, tem um suporte jurídico. Eu tenho uma assessoria jurídica terceirizada. Que te dá um respaldo, né? Totalmente. Exato. Né? Eu tenho também a contabilidade terceirizada. O único setor, né, que normalmente algumas empresas até terceirizam dentro do seu negócio, igual o meu, é a área de departamento pessoal, que é dentro de recursos humanos. Só que eu acho que é uma área tão sensível, tão delicada, que eu tenho que ter dentro da minha empresa. Foi o que você me perguntou. Qual o diferencial da sua empresa? São pessoas. Eu quero que elas sejam bem treinadas. Eu quero que elas entendam o que é trabalhar na Rian. Eu quero que elas saibam que na Rian elas vão fazer um atendimento para aquele cliente totalmente diferenciado. Elas vão saber o que aquele cliente necessita. Então, a terceirização é eu prestar um bom serviço, né, e que o cliente esteja satisfeito. Porque, como a gente conversou antes, existem muitas empresas de terceirização, de prestação de serviço. Agora, como eu posso me destacar? Eu posso qual me o diferencial, né, que você com oferece? Pessoas. Uma outra pegada que eu me preocupo muito é de sustentabilidade. A empresa hoje, ela não utiliza produtos que agridem o meio ambiente. Vocês têm essa pegada consciente mesmo. Muito consciente, né? Então, isso foi uma coisa que há 10 anos atrás, através de algumas feiras que eu participei, eu vi que já existiam produtos biodegradáveis, né, que não agridem a natureza e que dão o mesmo resultado e até melhor certo. Em termos de limpeza e manutenção. Então, isso foi uma coisa muito positiva. Quais são os 3 pilares hoje do Grupo Rian? Você falou sustentabilidade, quais são os outros 2 assim, que a gente poderia colocar? Credibilidade e qualidade. A qualidade é uma busca que não tem fim. Incessante. Incessante. A palavra é essa. E a credibilidade
é o atestado que você recebe do seu cliente. E também porque vocês estão há 68 anos em atividade. Acho que isso já é um crédito... Vamos deixar um pouco de lado isso. É um selo de credibilidade que vocês... Eu não vi a fundação da empresa, né? Evidentemente. É porque vocês estão na terceira geração, Mas a empresa hoje, ela está na terceira geração, né? Eu estou hoje como diretor da empresa, né? Já fui empregado, né? Evidentemente, né? Eu não comecei como diretor, mas... Você foi empregado do próprio Grupo Rian? Da Conservadora Rian. Eu fui empregado, trabalhei como auxiliar de escritório, trabalhei na área de almoxarifado, passei a ser comprador da empresa, né? Porque é uma área muito sensível também, né? Porque aonde você pode ter um diferencial em termos de manter baixos custos é na hora de comprar. Você tem que ter um bom comprador. Certo. Né? Você vai ter que comprar bem um produto que também te atende bem. Às vezes e por um custo menor. Evidentemente que o custo tem que ser controlado. Nem sempre, talvez, aquele produto, aquele desinfetante mais barato é o melhor para o meu serviço. Ele pode não render nada. Então, eu tenho que estar o quê? Sempre testando, sempre avaliando. Então, como eu vim, né, dessa parte de material, do depósito lá da empresa, do almoxarifado, eu acompanhei todo esse processo dentro da empresa. Hoje, se você trouxer um produto aqui, eu vou te responder, é bom ou não é bom? Eu tenho já esse conhecimento. Isso porque você passou por todos os setores até você chegar no cargo de direção. Até eu ser capacitado e qualificado para assumir um cargo de direção. Você não chegou direto. E me tornar sócio, né? Exato. Porque hoje, né, eu sou sócio da empresa, né? Estou como diretor. Eu gosto sempre de frisar isso porque amanhã pode estar outro diretor no meu lugar. Né? Eu quero constituir a Rian para ela prosperar e se tornar uma empresa que não tenha prazo de validade. Porque muita gente fala comigo, pô, Cláudio, você é a terceira geração. Cara, terceira geração fecha a empresa. A empresa normalmente não chega, nem chega na terceira geração. Né? Então, essa empresa que foi fundada pelo meu avô, em 1956, né? Como está a história aí contada, foi perpetuada pelo meu pai, né, durante bom tempo. Eu já estou há 30 anos, então a empresa está com 68, quase metade eu já vivi dentro da empresa, né, desde a época lá de adolescente, jovem. Tive outros empreendimentos também, né, porque eu estou no Clube Empreendedor, então eu sou um cara que gosta de empreender em diversas áreas. Mas a limpeza sempre é o carro-chefe, eu falo assim. Eu gosto de limpeza. Luana, limpeza é vida, limpeza é saúde, limpeza é essencial. Né? Então, eu tenho que passar isso para o meu contratante. Né? Você não fica muito mais feliz quando chega num ambiente limpo, né? Aquele ambiente que está bem conservado. Né? Você muda até a experiência, né? no lugar completamente. Muda bastante. Tem tudo a ver com quão confortável aquele... É o conforto. Não é questão de luxo, é questão de conforto. Exato. Limpeza é você ter uma boa higiene. A gente se preocupa, né, nessa apresentação da empresa. Então, quando você comentou, mas o profissional que está lá no teu cliente, ele tem um perfil daquele cliente? Ele tem que ser bem apresentado. Ele tem que ter uma higiene não só do local que ele cuida, mas ele tem que ter uma higiene pessoal, inclusive. Certo, uma questão de você se apresentar bem. Isso leva para dentro de casa, para a família dele. Então, o que a gente pensa em termos de responsabilidade ambiental, ele vai também multiplicar isso dentro da relação de contatos dele, da família dele, do ambiente social dele. Isso é a maior preocupação nossa. É o impacto, né? Vira um efeito cadeia, querendo ou não. Sim. O impacto, a gente se preocupa em que, se eu tenho ali uma missão, né, de ter uma empresa que não agride o ambiente, eu quero que os meus colaboradores, né, todo aquele ambiente, né, todo aquele cenário onde a gente está inserido, tenha a mesma preocupação. Né? Não é só produto biodegradável. Né? Eu participei, né, de um prêmio, né, que eu já comentei com você, para um prêmio Visão Consciente. Da FEComércio, Da FEComércio, exatamente.
E ali a gente apresentou um programa de desenvolvimento de reuso de água. Isso Legal. dentro da empresa. Então, foi um caso bem bacana. Qual foi o ano que vocês receberam essa premiação? 2019. Né? Inclusive, foi o ano que eles iniciaram esse prêmio. Eles fazem todo ano. Então, vocês foram a primeira empresa. A primeira empresa, ganhamos o prêmio pelo meio ambiente, por ter feito um programa não só de reuso de água, mas de consciência de descarte de resíduo correto. Né? Porque muita gente hoje ainda descarta de forma errada. Exato. Engraçado, porque vocês trabalham com limpeza, e limpeza está muito atrelada a gasto, porque você não é visto como investimento, é como gasto. Sim. E aí acaba que vocês... E é um pouco contraditório até do que se espera em questão de expectativa de uma empresa que terceiriza esse tipo de serviço, se preocupar com a questão sustentável em todo esse processo. Exatamente. Por conta desse programa que a gente desenvolveu dentro da Rian, inclusive junto aos clientes, os clientes também, eles nos motivam. Eu tenho clientes que me motivaram a buscar não só o produto biodegradável, mas a questão de economia de energia. Né? Eu posso ter um equipamento que não tenha aquele gasto de eletricidade grande. Né? Então, eu tenho equipamento que economiza energia, economiza água e também isso para o cliente é fundamental. Por quê? Através desse programa, a gente se certificou junto à ABNT com selo verde. É um selo ambiental. Uhum. E esse selo verde nos proporcionou fechar contratos com condomínios onde eles não tinham a certificação de ambiental. Né? Então, a gente conseguiu contratos onde ele contratou uma empresa que era certificada. E aí, por consequência, ele também se torna? Ele consegue atender a demanda dele, a exigência que aquele condomínio tem para arcar. Entendi. Né? A gente, aqui no Rio de Janeiro, a gente não tem muitos prédios verdes, né? O Green Build, né? Uhum. Que é uma cultura que está começando, né? A gente vê mais na Zona Sul, Gávea, a gente começa a ver né, uma crescente As construtoras hoje, elas se preocupam com isso e elas estão sendo cobradas. Né? Então, a construção civil hoje se preocupa sim. Você tem hoje, numa construção nova, cada unidade tem o seu controle do consumo de água. Né? Antes era do condomínio inteiro. Então, essa é uma preocupação já de sustentabilidade. O descarte de lixo. Hoje, qualquer condomínio, ele tem o descarte de lixo, tem que ser, né? Não é que ele tem, ele deveria ter. Né? Não, hoje não é uma exigência ainda, né? Em questão de lei sustentável. Hoje já é... Existe um programa que você tem que dar destino correto aos resíduos, recicláveis e não recicláveis. Mas você acha que essa cultura vai demorar para ser intrínseca assim, nas questões das próprias empresas, da construção de uma empresa do zero, por exemplo, ou de um condomínio do zero? Não, se construir do zero, não. Tem que ser, desde o início tem que ter essa preocupação. Entendi. Né? E eu acredito, eu tenho que acreditar. Eu sou um cara que acredito que todas as pessoas têm que se preocupar com o meio ambiente. Você viu o que aconteceu aí com a pandemia, né? O ambiente até agradeceu de não ter tanta circulação naquele momento. Nossa, né? Quantos... Eu acho que o nível de balneabilidade, que é o quanto você... qual a porcentagem de algumas praias, né, estão próprias para banho, quase todas estavam com nível muito acima do que a gente estava acostumado. Não, a gente teve o exemplo aqui da Baía de Guanabara, aqui do lado da gente. Tinham tartarugas nadando ali na Baía de Guanabara. Então, você vê como é bom um processo onde você se preocupa com a limpeza, onde você se preocupa com a vida, com o bem-estar. Né? O ambiente é onde a gente vive. Eu não posso contribuir... A gente faz parte disso, né? A gente faz parte. Eu não posso contribuir para acabar esse ambiente. Eu tenho que contribuir para preservar esse ambiente. Então, a preservação, eu tenho que estar inserido de alguma forma. E eu vou estar sempre inserido se eu tiver uma atividade onde me preocupo com a sustentabilidade. Então, quando você falou de pilares, é isso. A sustentabilidade é um grande pilar. É onde eu quero passar credibilidade para o meu cliente de que, cara, eu vou contratar a Rian porque a Rian é uma empresa que se preocupa com a sustentabilidade. Justamente por ser uma pauta e uma pegada que muitas empresas têm adotado e precisam adotar ao longo desses últimos anos, né? Está sendo cobrado. Exato. Né? Você tem aí várias empresas que tem que comprar carbono zero, né? Para poder ter uma pegada de não ter a poluição, para ter uma resposta contra a poluição. Né? Tem empresas que poluem muito. Mas o negócio dela não é de geração de resíduo.
eu tenho que me preocupar em não gerar resíduo, talvez, em minimizar. Né? Então, hoje, a gente tem um termo que está muito usado, né, que é o ESG. Né? Então, lá tem a governança, o social e a sustentabilidade. Né? Então, a gente faz muita parte social e de sustentabilidade. A governança é uma coisa que a gente quer participar mais, claro, como empresa de facility. A gente quer ter uma voz dentro daquele grupo que contrata a gente, porque nem sempre o meu contratante ele me dá a oportunidade de estar ali discutindo esse assunto com ele. Ele só impõe, olha, faça isso, vá por esse caminho. Não se torna muito, ou seja, não tem uma participação tão ativa por não estar aberto tanto ao diálogo, né? Exatamente. Existem grandes contratantes que hoje eles se preocupam muito né, com descarte de lixo. O descarte de lixo é uma coisa que aqui no Brasil ainda está engatinhando. Exatamente. Né? Então, eu quero estar inserido nisso. Como? Preservando uma boa conservação no meu cliente e dentro da minha empresa. O prêmio não foi um prêmio que a gente recebeu por não ter feito nada significativo. Foi muito significativo. Com certeza. Porque não só tiveram um diferencial. Não só na economia dentro da minha empresa, né, que a gente reduziu conta de água, reduziu conta de luz, né, mas também na criação de uma cultura diferente, até para os meus empregados. Copos descartáveis. Lá não tem mais copo descartável dentro da minha empresa. Cada um tem o seu recipiente, onde vai utilizar para beber água. Né? Então, isso é uma mentalidade que foi inserida lá atrás, em 2015. Ganhamos o prêmio em 2019 e até hoje eu procuro tudo que for voltado a essa reutilização de material. Né? A gente está em 2024, você vê quanta coisa já aconteceu. Exato. Mas eu estou a cada dia procurando participar de feiras, viajando, buscando conhecimento que eu possa agregar dentro da minha empresa. Eu quero manter a empresa ali à frente das demais empresas. Então, para eu manter a empresa à frente das demais empresas, eu tenho que estar atualizado disso. Né? A todas eu tenho que estar antenado. Né? Então, só para concluir a parte lá do processo, se eu cheguei agora como diretor, né, já tem alguns anos, mas eu tenho uma grande responsabilidade. Eu sou responsável não só perante a minha família, mas perante todas as famílias que estão ali empregadas na minha empresa. São mais de 3 milhões de pessoas que vocês beneficiaram enquanto grupo. Durante o grupo, acredito que até mais, mas dentro desse contexto todo, né, eu tenho uma grande responsabilidade de poder contribuir não só para as pessoas que estão ali, para os meus clientes e para a perpetuação do negócio. Eu não sei se amanhã eu vou continuar sendo o diretor da empresa, mas alguém vai ocupar meu lugar. E para ocupar, tem que entender o legado que a empresa quer deixar. Isso que é hoje a minha missão. Né? Terceira geração. É difícil? É difícil. Como a vida de muitos empresários aqui no Brasil. Mas eu acredito, eu quero continuar lutando. Busco com que outros empresários no meu segmento também pensem em melhorar os seus negócios. Né? Não é porque é meu concorrente que eu quero que ele não tenha o mesmo trabalho bem feito que o meu. Eu quero que ele fique cada vez melhor, para me desafiar a ser melhor que ele. Né? Exato. Então, isso é um pensamento que eu tenho. E hoje eu faço parte de um sindicato, né, de empresários. Eu sou vice-presidente do sindicato daqui do Rio de Janeiro. Então, eu vejo a preocupação de alguns empresários de estarem melhor, de oferecer um melhor serviço, de estar antenado. Porque senão a gente não vai ter mais o reconhecimento. Aí que entra aquela palavra que você me perguntou, credibilidade. Isso. Eu quero ter credibilidade. O mercado vai me responder a credibilidade que eu quero. O mercado vai falar, cara, a Rian, ela tem credibilidade não pela tradição de 68 anos, mas pelo serviço que ela entrega. A gente quer ter parceiros. Eu não quero ser só um fornecedor. Outro dia eu discuti muito isso com a minha equipe. Eu reuni todo o meu time, a gente faz agora, todo mês, a gente faz o Rian Connections, que é um evento que a gente traz um palestrante para poder falar sobre diversos assuntos. Legal, isso. E um dos assuntos foi esse. A gente colocou ali dentro essa situação de que, cara, o contrato não é frio. Eu tenho que ter um bom relacionamento ali. Eu tenho que estar atendendo ao que o cliente quer, mas dentro de uma filosofia que eu seja reconhecido.
Quando a gente fala de terceira geração, que você falou de perpetuar um legado, que é algo que você está construindo, o que você acha que mudou na sua gestão que se difere da gestão do seu pai e do seu avô ao longo desses mais de 68 anos? Pô, Luana, essa pergunta é difícil, hein? Difícil? Essa pergunta é difícil. Tendenciosa um pouco. Não, eu não posso me comparar, né? Eu não posso me comparar ao meu avô, primeiro porque o meu avô, eu convivi muito pouco com ele, né? Ele faleceu, eu ainda estava na minha fase de criança. Eu conheço mais o meu avô pelas histórias, né? E pelo legado que ele deixou e a filosofia que ele implantou, né? Lá atrás, quando ele criou a empresa, uma coisa eu aprendia através dos funcionários que se perpetuaram na geração dele para o meu pai e ficaram comigo até recentemente. Eu tive um funcionário que ele faleceu na pandemia, ele ficou 40 anos dentro da empresa. Caramba! Ele foi admitido no ano que eu nascia. Né? Então, eu cheguei a diretor, ele ainda era funcionário. Então, isso te traz o quê? Uma responsabilidade muito grande. Eu tenho que ter uma motivação para isso. Então, quando eu tento me comparar, eu não vou me comparar. Eu vou agradecer ao legado que ele deixou. Ele criou uma frase lá dentro que você, como dono de negócio, isso não é só para o meu negócio. Isso eu acho que serve para qualquer pessoa que tenha para o negócio. Se você é um empregador e você está com as suas obrigações em dia, quais são elas? Pagar salário e benefício. Você vai poder cobrar do seu colaborador o que você precisa. Então, isso foi criado por ele há mais de 60 anos atrás. E isso é uma coisa que eu carrego até hoje. Eu posso, naquele mês, ter uma dificuldade enorme de fechar uma folha de pagamento, mas eu tenho que pagar até a data que foi combinada. Isso eu faço questão de manter, e eu vou manter. Então, você vai falar assim, o que você mudou? Algumas coisas realmente foram mudadas com o passar do tempo. Mas eu deixei uma coisa que é isso. É a responsabilidade perante o colaborador. Ele sabe que ali ele vai ter um diretor que vai se preocupar com ele. Legal. Em relação ao meu pai, o meu pai ele ainda é meu sócio, né? Ele se afastou um pouco da atividade. Certo, do negócio em si. Do dia a dia, né? De forma até merecida, né? Porque já se passaram bastante tempo. Alguns anos. Exatamente. Mas essa transição também foi uma transição bem legal, porque eu nunca herdei nada ali dentro. Eu busquei me capacitar para suceder ele. Isso é muito legal você frisar, porque a gente vem de uma cultura em que, quando o empreendedorismo ele vem de uma linhagem familiar, as pessoas só pulam de um cargo, não de um cargo, elas só entram. E elas exatamente... Pela parte de cima. Pela parte de cima. Muitas vezes é pela parte de cima. Exatamente. E aí você não sabe nem a cultura da empresa. Você só veste um cargo e recebe o que você precisa. Mas você não sabe a cultura, você não conhece os funcionários. E as pessoas, obviamente, não vão ter respeito por você e nem admiração. E é o que muito acontece, né? Justamente por essa linhagem familiar. Com você foi diferente. Você quis suceder, o que é diferente de você assumir um cargo já pronto para você, né? Não, eu senti muito isso, sim. É diferente, é muito diferente. Na época que eu entregava material de limpeza nos pontos de serviço, né, lá nos clientes, muitos funcionários nem sabiam que eu era filho do dono, até porque eu era empregado igual a eles. Né? Eu não cheguei para ser sócio da empresa. Né? Até tentei várias outras coisas, mas acabei me tornando sócio. Mas naquela época eu sentia muito isso. Eu não gostaria que eles me vissem como, ele é o filho do dono. Eu queria estar ali igual a eles, e eu realmente fui igual a eles, eu fui empregado, e o que era cobrado deles, eu teria que fazer igual ou mais, né? Porque servia de exemplo. Com certeza. A partir do momento que eles passaram a saber lá na frente, aquele cara que trabalhava comigo, ele hoje é diretor, é sócio, ele, mas fez plano, não. Sim. Ele fez por onde, né? Ele se preparou, ele conheceu todos os setores da empresa, né? Eu sou formado, eu sou um administrador de empresas, né? Então estudei para isso, me qualifiquei para isso, e até hoje eu participo dessas feiras para estar antenado, para estar acompanhando o que está sendo feito no mundo todo, né? Não só no Brasil. Existem máquinas hoje robotizadas, né? Eu acredito
que eu ainda vou ter muitas pessoas inseridas no meu negócio, né? Mas já é uma realidade. Tem algumas atividades que eu não preciso mais ter a pessoa ali fazendo a atividade. Só para operar a máquina, Só para operar a máquina, para fazer uma manutenção na máquina, né? Para apertar o botão de start e stop. Só. Né? Então, eu tenho, sim, hoje uma preocupação com isso. Né? Aonde a gente vai manter esses empregos? Mas é o que você disse, né? Hoje você sabe que as pessoas vão continuar nas atividades, mas de uma outra forma. Novas oportunidades vão ser criadas e, obviamente, o que 20 faziam, como você mesmo falou no exemplo da limpeza do supermercado, o que 20 pessoas faziam, hoje 2 fazem para operar uma máquina de limpeza. Não, então... exatamente. E fora sistemas que já estão nos auxiliando. Aqui no Brasil, muito pouco. Mas, por exemplo, a gente tem esse encontro aqui que eu estou conversando com você. Né? Assim que eu sair daqui, que apagar a luz aqui do estúdio, vai ter um sensor que vai avisar, olha, o estúdio está vazio. Vai lá, faz uma limpeza e sai. Né? Existe isso funcionando na Europa. Então, existem tecnologias que podem agregar muito. A pessoa vai vir aqui no intervalo que a gente tiver aqui para parar a nossa conversa, vai limpar, vai deixar tudo limpinho para a próxima entrevista, para o próximo uso do estúdio. Né? Então, isso é fundamental. Eu quero estar inserido nisso. E eu já estou. Né? A gente tem fornecedores, parceiros também. Eu, quando falei ali atrás sobre não ser um fornecedor, eu quero ser parceiro. Né? Da mesma forma que eu tenho fornecedores que foram muito parceiros da minha empresa, principalmente durante a pandemia, que a gente teve que fazer readequações de prazos de pagamento, a gente teve que estender isso, teve que manter preço, né? Senão a gente não conseguiria entregar o mesmo serviço naquele valor que o contrato nos exige. Né? Então, tem muitas coisas que a gente conseguiu fazer. E esses caras são meus parceiros. Da mesma forma que eu quero ser parceiro de quem me contrata. Eu não quero ser só um simples fornecedor. Eu não estou entregando um produto igual a nossa caneca aqui bonita do Clube Empreendedor. Né? Para fazer essa caneca, a gente tem um valor para isso. Né? Um valor de mão de obra, inclusive. Que, na verdade, mão de obra, tem material, tem tudo. E eu quero que a limpeza também tenha valor. A limpeza não tem preço. A limpeza tem valor. Isso eu tenho propagado junto aos meus funcionários. E como você mesmo disse, é referente a bem-estar e saúde. É bem-estar e saúde. Eu estou aqui para servir. Eu quero servir bem. Eu quero entregar um serviço bem feito. É diferente. Por isso que a minha discussão muito interna com a nossa área, inclusive comercial, é justamente essa. Eu tenho que vender valor. O serviço... Exato. Ele tem valor. A limpeza tem valor. Isso não é tão complicado de explicar. Né? É diferente de um produto. Eu estou entregando uma satisfação, eu estou entregando um bem-estar, eu estou entregando um ambiente melhor conservado, né? Onde você vai receber pessoas, você vai receber o seu cliente. Então, eu quero ajudar o meu cliente a receber bem o cliente dele. Então, isso eu acho que é fundamental para eu conseguir manter o meu negócio. Né? Esse é um recado que eu acho importantíssimo deixar. O cliente que for procurar a Rian, ele tem que ter uma ideia de que, poxa, eu quero uma empresa que realmente me ajude a criar aquele ambiente melhor. Eu vou até te sugerir para falar isso para essa câmera. Para a gente poder finalizar o podcast com chave de ouro, eu quero que você diga... Eu esqueci que tem mais gente aqui. Tem mais gente, tem gente olhando a gente, não agora, mas depois. Eu esqueci. O que você diria assim, para uma empresa que está precisando de contratar uma empresa terceirizada para ter os serviços que vocês oferecem com maestria e que esteja atrelado com esses pilares que você me falou, de credibilidade, qualidade e sustentabilidade? Bom, eu falo para vocês o seguinte, entre no site, né, gruporian.com.br, solicite uma visita sem compromisso, né, a gente vai até o local, vai analisar as suas necessidades e vai apresentar um projeto que possa se adequar ao seu negócio. A gente está aqui para servir, então a parceria ela se estabelece em soluções. Sirva a sua empresa com os nossos serviços. Esse é o recado, Luana. Eu quero realmente servir. Uma empresa de prestação de serviço, ela tem que saber servir, ela tem que entregar um bom atendimento e de forma ágil. Qual que é a minha maior alegria? É a satisfação do cliente. Ele tem que
estar satisfeito não de pagar o menor preço. A gente também tem um preço bom, tá? O preço também... Mas eu não quero só ter o preço, eu quero ter o valor. Eu quero que valorize. O valor atribuído ao serviço que você oferece. O valor atribuído ao serviço. Então, isso é fundamental, né? Inclusive, esse mês de junho, né? Que é um mês que a gente está na metade do ano. Tem muita gente preocupada com o 13º, tem muita gente preocupada com diversas obrigações que você tem com o seu empregado. Contrata a Rian. A Rian paga o 13º do funcionário. A Rian paga as férias. A Rian, ela administra essa pessoa para você. Então, pense nisso. A gente vai até você, faz um projeto onde eu vejo quais as necessidades, né, da empresa que quer terceirizar e até quem tem hoje alguma outra empresa já terceirizada, vamos avaliar, ver se realmente está se pagando um preço justo pelo que está sendo entregue. Eu quero que contrate a Rian para entregar o que realmente o cliente quer, num preço justo. Com certeza. Né? Aí, eu falando de preço de novo, um valor justo, né? Um valor justo. Mas é porque a precificação, ela está inserida no no negócio. Não adianta. Exatamente. Olha, Cláudio, muito obrigada por esse bate-papo. Acho que a gente conseguiu condensar tudo que a gente vinha conversando antes de começar a gravação. Eu acho que você falou uma frase que a parceria se estabelece nas soluções. Sim. Sim. E isso é uma frase que eu acho que a gente pode fechar o podcast com ela. Eu acho que é isso. O Clube Empreendedor, ele frisa muito a parceria. A gente fomenta conexões, a gente estabelece networking de qualidade justamente para que parcerias sejam criadas e que soluções sejam previstas a curto ou a médio prazo. Então, muitíssimo obrigada. Mais uma edição do Clubecast que a gente encerrando com chave de ouro. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. E é isso. Adorei. Eu acho que a parceria, de fato, se estabelece nas conexões e nas soluções, inclusive. Então, muitíssimo obrigada, Cláudio. Mais uma edição do Clubecast aqui do podcast do Clube Empreendedor Brasil, conectando empreendedores e dialogando sobre empreendedorismo e negócios. Até a próxima.